E aí, gente, princípio econômico aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre neuroeconomia, que é um tema que é associado com neuromarketing também, que a gente já falou no nosso canal. Acho que no Aranem Science Podcast. É basicamente uma junção de neurociência com economia, mas também tem um toque de psicologia também. Tem outro tema associado que era Behavioral Economics, ou economia de comportamento. Também é um tema importante aí nesse tema. É, tem várias limitações essa teoria, por várias razões. A gente vai falar disso também. O paper que a gente usa como base é do George Lowenstein, é, do Scott Rick e do Jonathan Cohen, nesse tema. Que é um paper bem completo, que dá um resumo geral nisso. E outros dois também, do Cameron e o Cameron e outros autores aí. O que é neuroeconomia? Vamos direto para o assunto. Na prática. É uma forma de entender as decisões humanas, né? Para quem já leu Von Mises, economia sobre a ação humana. Basicamente, você quer entender a parte psicológica, neurocientífica da ação humana e a sua relação com a forma que as pessoas agem economicamente. O que significa economicamente? Ao comprar coisas, ao vender, ao comprar ações, ao entrar numa loja e sair feliz com o produto que você quer. Pode usar, por exemplo, brain monitors, mobile brain monitors, para monitorar as ondas cerebrais com EEG da pessoa ao longo do tempo enquanto ela compra. Também eye tracking devices, que é para você ver onde a pessoa mais foca o seu olhar, que produtos ela foca mais o seu olhar quando você vê o ecossistema. Tem um design mesmo para chamar atenção, né? Todos os produtos eles têm um design de produto para chamar atenção. E tem páginas de sites e coisas do tipo. É muito útil, na verdade, essa parte de eye tracking. Só que neuroeconomia também tem a ver com entender mais teoricamente como essas coisas são associadas a decisões de pessoas. Os métodos para você analisar, fazer experimentos nesse tema, que é experimento, né? Os métodos de neuroimagem, né? O que é neuroimagem? Você tenta visualizar o cérebro como quais áreas estão ativas em certas funções. Tem duas formas que a gente pode saber a função de uma área no cérebro: através de neuroimagem ou através de lesões em áreas do cérebro. Por exemplo, como eu falei também no episódio sobre neuromarketing, tem áreas do cérebro que são associadas com a linguagem, por exemplo, como a área de Wernicke, a área de Broca e a área de Giswind. A área de Giswind que não é associada a processamento sonoro, e a de Broca e de Wernicke é relacionada a processamento e produção de linguagem. E lesões nessas áreas podem acabar te afetando nesse tema, né? Ali na área da. Acho que é par triangulares, uma coisa assim. Ou par angulares. São áreas próximas umas das outras. E ali são próximas à fissura silviana, né? Se você procurar aí uma imagem aí, fissura silviana, você vai ver. E tanto com lesões quanto com essa questão. O hipocampo, por exemplo, memória. A amígdala tem representação de medo. Então, por exemplo, vamos supor que alguém tem medo de fazer uma transação em ações, em day trading. Uma pessoa nova nesse tema. Você vai ver que tem, usando neuroimagem, né? Que a área da amígdala fica muito ativada. Normalmente não é uma coisa tão singular, né? Quando a gente pensa no cérebro, é uma coisa mais geral. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente não pode só focar numa área e falar que aquela área faz isso. Embora tenha, assim, as funções em partes do cérebro. Função motora, por exemplo, na parte do córtex motor, ali no homúnculos, né? Que tem as partes que controlam a mão, língua, pé, enfim, parte dos seus membros do corpo, né? Do juntinho ali, de forma geral, não tão específico. E você tem o cerebelo, que é movimentos voluntários,
somente de longo prazo, pra você ter memória relacionada a esses movimentos. Quando você joga futebol, quando você anda de bicicleta, e você lembra esses movimentos corretamente. Atrofia nessa área, por exemplo, causada por alcoolismo, pode. O cerebelo, né? Que até criam buracos ali, como você vê o cérebro que passou por um derrame nessa questão. É, é um problema, né? Porque tira esses movimentos motores. É, lesões no tálamos. As áreas ao redor do tálamo são terríveis porque o tálamo é muito importante para consciência, né? Não para ligar a consciência, mas para ele meio que funciona de pathway, de caminho para várias formas de informação no cérebro. Ele intermedia informação entre várias áreas. Então, é muito importante para mandar informação de um lugar para outro. Transporte de informação de um lugar para outro. A parte de transporte, mas os microtúbulos são partes aí dos dendritos do neurônio. Mas a questão é que o tálamo é muito importante para essa questão. Medicamentos como prosopol podem fazer a pessoa ficar excitada, né? Que ela meio que desliga alguns neuroreceptores específicos, como o GABA e o NMDA, que acabam fazendo a pessoa ficar inconsciente. Tem vários níveis de consciência, podem ser maiores ou não. Quando você dorme, você tem um certo nível de consciência, entre aspas. Mas enfim, é diferente de um pessoa como. As técnicas de neuroimagem podem ser o PET, que é Positron Emission Tomography, fMRI. O PET ele mensura o seu fluxo sanguíneo. A ressonância magnética funcional, que é o fMRI, mede a sua oxigenação do sangue. Tem outros como o MEG também. Enfim. Tem questões mais invasivas, né? Como tem uma que literalmente abre o seu crânio. Alguma acho que é intracranial tomógrafo, alguma coisa assim, que eles colocam tipo uma rede de eletrodos em região específica do cérebro, ele é aberto. E aí medem enquanto, por exemplo, quando você está comprando coisas, eles medem quais áreas ficam ativas. Obviamente esse tipo de intervenção é mais invasiva, né? Por isso que as pessoas gostam de usar mais FMI, ressonância magnética, PET scan, coisa do tipo. O EEG também é importante, mas ele não. Qual o problema do EEG? Que é o eletroencefalograma. Você pode até usar uma pessoa indo no mercado, por exemplo, ele fica na sua cabeça, né? Ele mede com os eletrodos a sua atividade neural. É que ele é muito. Ele só vê superficialmente as ondas alfa, beta, gama, etc. do cérebro e não consegue medir as partes mais profundas. Então, obviamente, é limitado. O FMRI é melhor nesse caso. O problema do FMRI e outras formas de scan, como o PET, MEG, é que você vai ter que fazer uma sala no laboratório. São máquinas enormes que medem isso. Então não tem como você medir uma pessoa andando no mercado com isso, né? Pelo menos não tenho conhecimento disso. Então, Precise Tracking e EEG é mais usado para você fazer um experimento de pessoas comprando de forma livre, né? Que é no site, coisa do tipo. Tem áreas estudos relacionados a isso mostrando que tem áreas específicas relacionadas a coisas que você compra. Por exemplo, córtex pré-frontal dorso lateral, muito associado, por exemplo, à lealdade a marcas. Então, eles testaram, por exemplo, nos papers que tá na descrição, que fala sobre isso, pessoas que tomavam Coca e Pepsi, sabendo qual que é qual, e outro sem elas saberem. A maioria das pessoas não consegue distinguir qualquer Pepsi quando elas não sabem qual é qual. Tem dados, né? Mas enfim.
Só mostra que é igual os dois na prática, né? Se você não consegue discernir qual é igual. Só que quando elas sabem a marca, quando você fala a marca antes delas tomarem, o córtex pré-frontal do lateral ativa. Então, foi associado, né? Você talvez. Tem outras áreas também que ficam ativas nesse contexto, adjacentes, né? É uma coisa específica, tanto assim. Nada no cérebro é somente específico, mas foi associado com verdade a marcas, né? Outra questão, o núcleo accumbens, né? O ventral striatum, né? No caso, é uma área ali da basal ganglia. A basal ganglia tem várias coisinhas para lembrar, né? É, tem várias áreas adjacentes nos dois hemisférios do cérebro. Uma coisa importante, né? Tem áreas, tem coisas que a gente vai falar, hipocampo, amígdala, o próprio cerebelo, que eles dividem entre os dois hemisférios, o lado direito e esquerdo do cérebro. Então, por exemplo, no pau de basal ganglia, ela acompanha os dois lados. Muda de pessoa para pessoa, né? A informação propagada ali e muda de canhoto para destro, no caso da mão. Mas enfim, por isso que experimentos somente com canhoto, somente com destros dão resultados diferentes. Essa questão é que Nicolas Acubins é uma área da basal ganglia que foi muito associada no passado. Tem até um paper de 2005, acho que é, nos anos 90, que foi o primeiro a mostrar que o Nicolas Acubins é associado a recompensas dopaminérgicas quando você toma bebidas alcoólicas, por exemplo. Sensação de prazer é muito associada a essa área. Né? E aí tem a teoria de reinforcement learning, né? A aprendizagem de reforço. Parte do aprendizado humano ou animal seria através de recompensas dopaminéticas do cérebro. O problema é que, se você ler uma tese, que na verdade é uma review, né? De uma tese, de um livro, né? Que é o Review of Behavior, do Noam Chomsky, que está na descrição. Ele tenta argumentar contra o livro do Skinner, que é um cara importante na psicologia de comportamento, que dizia que reinforcement learning, apesar de reforço, era crucial para aprendizado no ser humano. E é crucial para inteligência artificial, né? E aqui jogar jogos, por exemplo, você viu o último vídeo que a gente fez sobre inteligência artificial no Pokémon, você reinforcement learning, todos os reinforcement learning nessa área, né? Algum tipo de Monte Carlo, coisa do tipo. Porém, essa tese do Noam Chomsky mostra que o aprendizado humano não é só reinforcement learning. Pelo contrário, tem várias questões de aprendizado que não podem ser associadas somente com aprendizado de reforço. O aprendizado de reforço, ele diz que tem recompensas e penalidades físicas, configuração do cérebro, que fazem você aprender. Então, quando você comete um erro, você recebe uma recompensa negativa, algo que você considera um erro. Quando você acerta, né? Como, por exemplo, você ganha uma partida no League of Legends, você recebe recompensas positivas, quando você perde, você recebe negativos. Isso é associado a parte de neuroimagem, né, que mostra a quantidade aí de dopamina sendo ativada nesse contexto. Né? Quando você vê pessoas tomando nicotina, substâncias desse tipo, também tem uma atividade maior em várias áreas do cérebro que são associadas com dopamina. Só que o lugar da dopamina no aprendizado, ao longo do desenvolvimento do sistema, mostrou, na verdade, que nem é tão importante para o aprendizado no ser humano, né? A inteligência artificial é uma maravilha, mas para o aprendizado no ser humano, somente uma coisa pública também não é tão mais associado com isso, né? Tenho visto artigos que mostram contradições aí entre eles, em se o núcleo accumbens, por exemplo, é tão importante para o aprendizado ou não. E se você pegar várias áreas que tem a questão do dopamina, se elas são tão aprendizadas importantes para isso ou não, né? Esse tema também tem essa questão de que teve experimentos, por exemplo, que mostraram que a antecipação de ganhos poderiam ser associados
a ganhos financeiros de uma aposta, né? Então eles viram que uma pessoa, ela ganhava bastante dinheiro numa aposta, no experimento, né? Ela recebia mais recompensa monetária com uma coisa chamada Single Unit Record. Você pega especificamente ali nessa área, no caso accumbens, os neurônios ali de uma forma bem específica, em vez de geral. Por exemplo, os escaneamentos do MEG, PET e ressonância magnética, eles são gerais. Quando você pega um single neural recording, você pega uma coisa mais específica. E aí eles conseguiram ver que quando você recebe uma recompensa monetária maior, tem mais atividade no núcleo accumbens, e quando é menor, você pode ver isso gradativamente, com a recompensa que você recebe, né? Obviamente tem questão objetiva da recompensa, né? Mas quando a gente põe, por exemplo, sei lá, R$ 20, 50 e 200, a gente talvez tenha resultados no núcleo accumbens maior, de atividade, de recompensas dopaminérgicas. E talvez se a gente fizesse experimentos em outros temas, poderia achar isso em outros temas, por exemplo, associados a ganhos, né? E aí tem a questão no mercado de ações. A amígdala, como é associada com medo, tem experimentos tentando mostrar a questão das ações. Quando você tenta investir, você ter aversão a risco. Essa aversão a risco poderia estar associada à amígdala, né? Que é associada ao medo. Assim como também o estriado ventral e o dorsal e o córtex pré-frontal intermedial também poderiam estar associados também a compensas monetárias da mesma forma que o núcleo accumbens. Atividade maior quando você recebe mais. Áreas relacionadas à dopamina. Né? Então, aquela questão da coca do Pepsi, né? Tanto o hipocampo que é relacionado à memória e o córtex pré-frontal dorsolateral também ficam ativos. Essa questão de lealdade à marca, né? Então não é só o córtex pré-frontal dorsolateral, também tem outras áreas também que são ativas. Lesões do hipocampo, por exemplo, podem fazer você ter problemas com memória. Isso, talvez você esqueça que Pepsi existe, né? Eu esqueço, por exemplo, como jogar League of Legends, né? Então, lesões em várias áreas podem ocasionar problemas. Então tem ratos, por exemplo, que conseguiram fazer que o rato não tinha medo mais, porque eles meio que alteraram ali a... Acho que eles fizeram Electric Brain Stimulation, que é EBS, em áreas específicas de ratos para fazer eles pularem na área certa, na parte de motora, né? Ou fazer eles pularem a comida, né? Não comerem, dando estímulos elétricos para meio que controlar, entre aspas, o seu comportamento. Obviamente, no ser humano não pode fazer isso, mas no ratinho eles fazem. E tudo isso é interessante. Tem também a questão do RPE, né? Que é o Reward Prediction Error. Erro de predição de recompensas. Esses erros, eles são tipo assim. Tem uma imagem nos artigos na descrição que mostra. Tem a questão que às vezes, por exemplo, vamos supor que eu tenho um cachorro. Toda vez que eu toco o sino, é hora dele comer. Você vai ver que com o tempo o cachorro vai se livrar quando você tocar o sino, porque ele já vai antecipar que você já vai receber comida. Ele vai sentir o estímulo de fome, né? De compensação da comida rápida, logo, né? Tem essa questão de que antes que você tenha a recompensa em si, você tenha uma recompensa que é meio que prévia. Antes da recompensa acontecer, ela já é estimulada no seu cérebro. No caso do cachorro é isso. Antes de receber a comida, ele já sabe que vai receber comida, então você já tem, você consegue prever mais ou menos a resposta dele pela questão da recompensa, né? Então, será que é possível se prever as ações de indivíduos prevendo as recompensas no cérebro, usando, obviamente, técnicas de neuroimagem para isso? A questão é que tem erros nessa questão, né? Que às vezes você previu uma recompensa, mas ela não ocorre. Às vezes você não prevê a recompensa, mas a recompensa ocorre.
Tem várias questões de erros de predição e recompensas. E a equação parece, tipo, você calcular essa predição de erro é, é o valor futuro da recompensa menos a passada. É o contrário. Eu já ouvi certinho. Mas basicamente existe essa questão de predição de erro de recompensas e até usado inteligência artificial de forma inspirada, né? No caso de reinforcement learning. Então é estranho porque eu estudei reinforcement learning antes na área de inteligência artificial. Quando eu fui ver na área de neurociência, eu vi que é bem parecido. Mas é estranho aplicar isso pro ser humano e dizer que todo aprendizado no cérebro é só recompensa dopaminérgicas. Pelo contrário, eu creio que a literatura mostra exatamente o contrário. Então, não vai dizendo aí que no usa cubes é importante para o aprendizado e que recompensas e penalidades dopaminérgicas são importantes para o aprendizado. Contrário. Até entender o mecanismo de aprendizado no cérebro é uma coisa complexa, com as questões matemáticas para explicar isso. É muito difícil, né? Por isso que a neurociência atual é limitada. É muito limitada. Ela não consegue explicar matematicamente como as coisas ocorrem. Tem a explicação eletrônica de Hodgkin e Huxley, coisas do tipo, mas não uma. Mesmo os desenvolvimentos nisso não são suficientes para entender esse sistema corretamente. Então, tem um exemplo aqui, por exemplo, que mostra que o símbolo Unity Recording é mais acurado do que outros exemplos para analisar essa questão. Só que tem um problema que muitas dessas formas que são melhores para a gente ver que elas do cérebro estão ativas ou como elas respondem a essas funções, meio que são muito invasivas, né? São meio limitadas. Tem várias limitações atuais tecnológicas, né? De mobilidade, quando você quer fazer estudos mais gerais. Não só. Porque normalmente quando você tem uma coisa muito invasiva, no caso que você abre o crânio da pessoa e põe os eletrodos, essa redinha de eletrodos, é mais difícil. Você só consegue fazer experimentos para sites. Só para sites, né? Coisas do tipo. Coisas ali, né? Mas quando as pessoas vão comprar coisa na feira, por exemplo, seria muito interessante colocar ferramentas de eye tracking de EEG, quando as pessoas vão na feira, ou no mercadinho, ou numa loja, ou na 25 de março, e ver como as coisas funcionam. Obviamente tudo isso é limitado. Tem pessoas que dizem, vendem cursos sobre aplicar neuromarketing, neuroeconomia, com sucesso em negócios. Aí na prática isso não funciona tão bem. Eu creio que neuroeconomia é mais útil para a neurociência. Neuromarketing também é mais útil para a neurociência. Para a neurociência tentar entender como seres humanos agem em relação a questões econômicas. Mas parte de economia, parte prática de empreendedorismo, não é tão útil assim. Eye tracking é útil, mas você saber que o córtex pré-frontal do lateral tem a ver com lealdade à marca. A gente fala muito sobre como isso é útil para sua marca, né? Tipo, ok, obrigado, mas você consegue entender as coisas por trás disso, mas o grande problema da neurociência também é responder por quê. Por que aquela área faz isso e como funciona isso matematicamente. Para todas as perguntas da neurociência, isso não tem resposta. Então, por que o Nicolas Kubins faz o que ele faz? Como isso funciona matematicamente? Com detalhes. Como consigo criar um modelo matemático para simular isso no computador? Ou para criar um sistema de IA que tem esse processo? Não existe, porque é muito complexo, na verdade. Uma teoria matemática neurocientífica. Existem teorias até. Tem um paper. É um cara de Harvard. Eu acho que ele é estudante. Escreveu um artigo
que eu vou tentar achar. Ele sugere explicar o aprendizado do cérebro como manifolds, que é uma estrutura geométrica na topologia. Explicar de forma como manifolds que se moldam conforme a necessidade para optimizações deles, né? Tem várias aplicações matemáticas boas, usando teoria dos gráficos e outras coisas para explicar como a mente funciona, mas todas elas são incompletas. Esse é o problema difícil da consciência de David Chalmers. Né? Qual é o problema fácil da consciência? David Chalmers é um filósofo. Dizer que áreas do cérebro fazem tal coisa. Explicar isso eletronicamente, coisa do tipo. Agora, a parte difícil de explicar a consciência, o problema que não é resolvido pela neurociência, é explicar como que isso cria o resultado final. Tipo, a personalidade das pessoas, como as pessoas agem. É simplesmente impossível você explicar essas questões fenomenológicas, né? Essas questões subjetivas, pela parte neurocientífica atual. Não que seja impossível, só é impossível no momento. Obviamente, a neurociência 200 anos atrás era um lixo. Agora, hoje, muito mais. Muitas coisas foram descobertas. Então, no geral, a neurociência ela tem poucas aplicações práticas na economia, mas ela tem muitas aplicações práticas em teorias econômicas, né? Talvez teorias econômicas que levem em conta a neurociência sejam. Tem um ponto de vista importante. Eu creio que a economia comportamental e behavioral econômica tem muitas limitações que a neurociência preenche. E a economia comportamental tem muito mais a ver com padrões como as pessoas comportam, mas não. Talvez não tenha uma base tão neurocientífica anteriormente, não tinha. Então a neuroeconomia ela tem limitações, né? Ela é interessante, mas ela explica. O objetivo explica como as decisões humanas ocorrem, mas é bem limitada. Né? A partir de decisões principal do cérebro, a base da glândula. Né? A decisões voluntárias, emoções, coisas do tipo, né? E tem modelos computacionais da base da glândula que tem que explicar como ela funciona, mas isso não significa que você consiga prever o que as pessoas vão fazer. Tem o RP, né? O erro de predição de recompensa, você não consegue prever o que as pessoas vão fazer no futuro com base na neurociência. Então, é limitado, mesmo assim não consegue resolver os problemas que as pessoas dizem tentar resolver. E talvez cursos de neuroeconomia que tem na mídia, no YouTube, pessoas que vendem cursos de neuromarketing, neuroeconomia, que não tem tantas aplicações práticas. Eye tracking tem aplicações práticas para negócios, ou aplicações visíveis e reais, né? Se contratar um serviço de eye tracking, talvez com um pouco de GG também para ver quais áreas de mercado, por exemplo, são mais ativas. Mas também tem a questão de causa e efeito, né? Talvez o que você vai ver ali não vai ser útil para determinar melhor do que entender a parte econômica que traz de demanda, oferta e do tipo. Mas talvez vai ser mais útil do que você aplicar eye tracking. Então, é uma das ferramentas que podem ser úteis, mas é limitado, né? Então, talvez a pessoa que veja no YouTube ou veja essas notícias de conferências de neuroeconomia e neurociência, de neuromarketing, né? Tentam ver isso como algo que vai mudar a vida dela, né? Por exemplo, vai ter muitos caras que vão postar coisas tipo, oxitocina faz isso. Aprenda como usar dopamina para entender seus clientes ou outros neurotransmissores, cortina, sei lá, enfim, outros neurotransmissores importantes, né? Neuroreceptores e neurotransmissores importantes no cérebro.
usar acetilcolina, coisa do tipo, que você usar como base pra é, ten- tentar associar ações de pessoas a esses neurotransmissores. Mas na prática é uma coisa global, né? Não é que o neurotransmissor é associado com uma coisa, que ele só faz aquilo, que não é uma coisa mais global, que vários neurotransmissores juntos são importantes para uma função. E que ele basicamente eles são mais para transmissão de informação do cérebro, mas não tanto para processamento. Então, tem várias razões para ver esse tipo de coisa acontecendo até com isso. Entenda como entender esse tipo de neurotransmissor, né, receptor, vai te ajudar nos seus clientes. Não, na verdade, a maior parte é inútil. Então, por isso que eu digo que é mais importante para a neurociência para quem gosta de teorias econômicas. As partes fundamentais da economia explicaram. A ação humana, né? É útil. Mas aplicações práticas, nem tanto. Saber que tal hora faz tal coisa não vai ser útil pra. Tipo, tá bom, mas porque eu uso pra aumentar meu lucro no mercado. Enfim, talvez seja útil pra quem curte design, entender principalmente eye tracking, essas coisas pra entender. Talvez quais cores chamam mais atenção do cliente, se relacionado ao design, mas acho que não é tanto neurociência, né? Enfim, é isso. Espero não ter dado uma visão um pouco pessimista. Não que é inútil. Até os papers falam que é útil pra caramba, né? Tentam vender o peixe, né? Mas eu acho que é um pouco inútil também. Mas enfim, pra economia. Mas é útil pra neurociência. Então é um tema interessante. É isso, até o próximo episódio.